Aleluias, glória seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, querido, no livro de 1 Samuel. Louvado e santo e poderoso é o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 6. Aproveitar que nós estamos ainda sobre os nossos pés. Primeira Samuel no capítulo 6, versículos 19. A palavra do Senhor diz assim: E feriu o Senhor aos homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens, a versão NVI só diz 70 homens. E então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. E então disseram os homens de Bet-Semes: Quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: Os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós. E então vieram os homens de Quiriate-Jearim, e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Amém? Pai Santo, nós te louvamos e te exaltamos nesta noite pela tua palavra, Senhor. Não é a palavra de um homem, não é uma palavra que alguém quis escrever para poder falar sobre outra pessoa, mas é o Senhor se revelando aos nossos corações pela tua palavra, Senhor. Palavra que é vida, palavra que é poder, palavra, Senhor, que fala ao coração de cada pessoa. Por isso, Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos nesta hora, Pai. Clamamos a tua graça poderosa, o teu mover, Senhor, porque tu és o único que pode falar neste lugar. Tu conheces, Senhor, o coração de cada homem e cada mulher que já adentrou neste espaço. O Senhor conhece o coração daquele que está nos ouvindo pela internet. O Senhor conhece todas as coisas, Pai. Pelo que nós te clamamos agora em nome de Jesus, o mover do teu Santo Espírito sobre cada coração, e cada porção da palavra caia conforme a necessidade sobre cada coração, e o teu povo seja saciado, abençoado. Senhor, receba a tua provisão, e o teu nome seja engrandecido nesta noite, em nome de Jesus, amém. Os amados podem se assentar. Glória a Deus. Queridos, é uma alegria muito grande poder estar com os amados nesta oportunidade, nesta festividade. Me sinto extremamente honrado, não só pelo convite dos amados, queridos pastores, em especial o pastor Marcos, que é o pastor da igreja e também é o presidente da nossa convenção, mas também pelo pastor Lima, que dispensa apresentações pela sua longa caminhada denominacional, e nós louvamos ao Senhor também por isso. Também pelo pastor Paulo Giovanni, nosso companheiro, colega de ministério, e que hoje está com a incumbência de cuidar dos negócios da UMB, relativo aos pastores, aos demais pastores que estão presentes, mas também, sobretudo, irmãos, pela grandiosidade da história desta igreja. Para mim é uma honra excepcional, é algo maravilhoso de Deus, estar aqui neste lugar hoje, podendo servir ao Senhor, ministrando a palavra do Senhor. Nós nos sentimos, eu me sinto extremamente feliz em estar neste lugar, sendo abençoado pelo Senhor através da sua vida, viu? Para mim é uma honra muito grande. E nesses dias, queridos, que nós estávamos buscando ao Senhor de uma forma mais intensa, em função deste convite para estar neste lugar, o Senhor nos levou durante alguns períodos de tempo para orar e trabalhar com o tema de 1 Samuel. E o Senhor me fez ali gastar bastante tempo buscando ao Senhor nessa necessidade de entender o que Deus está dizendo para as nossas vidas neste dia. E é interessante, queridos, que este texto que nós acabamos de ler, ele representa um desfecho que é uma loucura,
mas que é a loucura da igreja que nós estamos vivendo, a igreja do Brasil. É uma loucura do que está se pregando neste país. Isso tudo que nós acabamos de ver é mais ou menos um retrato do que está a igreja brasileira por aí afora. Algumas um pouco melhores, mais bem situadas, com o pé no chão, mas nós temos muita coisa louca sendo feita dentro da igreja brasileira, em nome do Senhor. E nesse texto que nós lemos aqui está o desfecho de um grande problema, que já tinha começado há alguns anos. E por que nós vamos falar em problema justamente no aniversário de uma igreja? Porque todos nós precisamos ser animados, nós todos precisamos ser lembrados, nós todos precisamos ser reavivados, de que se nós não cuidarmos daquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos deu pode ser perdido. Nós precisamos trazer à memória coisas que foram feitas no tempo passado, valorizar aquilo que é importante, deixar de lado as coisas que já passaram, mas existem ações e atividades dentro da igreja que são essenciais. A igreja, ao longo do tempo, pode mudar muitas coisas. Ela pode mudar a cor, ela pode mudar a estrutura da igreja, ela pode mudar o formato do culto, ela pode mudar coisas essenciais. No entanto, existe algo que a igreja jamais pode mudar, que é a presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver na igreja, programas e métodos não darão solução, não responderão às demandas do tempo que nós estamos vivendo. E amados, nós estamos agora nos preparando nessa campanha de 40 dias de jejum e oração, que começa dia 4 e vai até o dia 12 de agosto. Então começa 4 de julho e vai até o dia 12 de agosto, para que a gente não perca o dia dos pais, né, aquele churrasco gostoso. Então a gente fez a campanha para terminar antes, para não ter problema no dia dos pais. Mas o tema central, irmãos, desta campanha é avivamento verdadeiro. E este tema, irmãos, é fundamental para que a igreja do Senhor volte aqui no Brasil para o lugar de onde ela não deveria ter saído. Claro que nós, como igreja, talvez esta igreja, não conheço a realidade dos irmãos, não tenha os problemas que a gente fala, que a gente vê, mas nós todos precisamos ser lembrados. Por quê, irmãos? Porque nós temos assistido isso nos últimos anos, o crescimento de diversas formas de igreja, diversas formas de culto, mas na grande maioria, irmãos, a igreja tem se adaptado ao modelo do mundo e a igreja tem copiado o modelo do mundo para poder se manter e para poder crescer. E isso é um problema, porque muitas vezes a igreja deixa de fazer a diferença naquilo para o qual ela tem que fazer, e a igreja copia métodos, copia um monte de coisa, adapta a sua teologia, e isso desvirtua aquilo que é o principal que o Senhor tem para as nossas vidas. Amados, nós estamos assistindo uma tragédia no nosso país, nos últimos anos, em que quando fala de igreja brasileira. Nós estamos assistindo uma tragédia, por quê? Porque a cada dia nós temos aumentado a quantidade, mas a profundidade do conhecimento, a profundidade da vida cristã com Deus tem diminuído na vida das pessoas. O relacionamento tem sido superficial, e eis o grande problema quando nossos relacionamentos com o Senhor se tornam superficiais. Nós começamos a relativizar todas as coisas, não existem mais absolutos, e com isso nós vamos perdendo a essência do Evangelho, a essência da palavra. Mas o Senhor está soprando novamente sobre o Brasil, ventos de avivamento, sobre os 4 cantos desta nação. O Senhor está levantando igrejas, o Senhor está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Um novo vento, um novo tempo está vindo sobre a igreja brasileira, e eu quero ser juntamente com você, a nossa igreja quer ser juntamente com você, aqueles que recebem este avivamento, aqueles por quem o Senhor flui através da sua graça, aqueles a quem o Senhor flui através do seu Espírito, para que este país seja impactado pela presença do Senhor sobre esta nação. A igreja brasileira, com 42 milhões de pessoas, tem sido uma vergonha neste país, não faz diferença, não é relevante. E aquilo que nós expressamos revela internamente os nossos problemas como cristãos, como evangélicos. Achamos bonito ser gospel, mas não queremos pagar o preço de servir ao Senhor. Queremos as bênçãos, mas não queremos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. É este caso em que estava vivendo o povo ali naquele tempo do profeta Samuel. No tempo do profeta Samuel, a glória do Senhor se vai.
No tempo do profeta Samuel, o Senhor se retira do cenário e a nação fica à mercê dos seus inimigos. Por que é que a presença do Senhor se foi? Por que que Bet-Semes aconteceu? Por que que a história chegou neste ponto onde as pessoas olharam para dentro da arca e morreram porque não tinham reverência às coisas do Senhor? Nós podemos apontar, queridos, algumas razões. E pelo menos 3 razões pela causa, pela perda da presença de Deus. Em primeiro lugar, o sacerdócio foi desvirtuado. Nós vemos ali, se você chegar na tua casa, você pode ler os primeiros livros, os primeiros capítulos de Samuel, e você vai perceber quem eram os filhos do sacerdote Eli. O que eles estavam vivendo, como é que eles estavam levando à frente, como é que eles estavam desenvolvendo os seus ministérios. Eles estavam vivendo loucamente, eles estavam fazendo qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer forma, tratando as coisas de Deus com desprezo, tratando as coisas de Deus como se fosse uma coisa qualquer, com menosprezo, viviam em pecado e viviam desobedecendo os mandamentos do Senhor. Eu não preciso entrar nos pormenores do que eles faziam, porque se nós entrarmos nos pormenores, muita gente pode pensar, isso é crente, isso é crer em Deus. Aqueles homens davam mau testemunho de ser um homem que temia o Senhor. E é interessante, irmãos, que o profeta Samuel, quando vai sendo abençoado pelo Senhor e vai recebendo a revelação, uma das primeiras incumbências que o profeta vai receber é tratar este assunto justamente com o sacerdote Eli. Nós gostamos de profecia e revelação, mas a profecia e a revelação não vem para outro meio senão para que a igreja do Senhor se acerte, para que a igreja do Senhor entre nos rumos e no caminho do Senhor, para que ela possa experimentar o crescimento segundo a obediência do Senhor. Então o primeiro problema do porquê a glória de Deus se foi, do porquê a igreja perdeu a presença do Senhor, é que o sacerdócio foi desvirtuado. E cá entre nós, irmãos, hoje dá vergonha de você chegar e sair no comércio e dizer eu sou pastor. Hoje quando você vai no comércio e diz eu sou pastor, as pessoas olham para você e começam a dar risada. Porque nós estamos vivendo essa realidade ao longo dos últimos anos, onde se desvirtuou a palavra cristã neste país. E nós, irmãos, nós precisamos trazer a nossa raiz de volta, nós precisamos voltar aos tempos, e nós precisamos fazer valer a seriedade da palavra do Senhor sobre a nossa nação. Nós não podemos nos conformar e entrar nas piadinhas e começar a contar piadinha de crente também. A igreja brasileira vai precisar passar por um processo de reavivamento, por um processo, irmãos, que Deus vai fazer algo novo neste país e vai mudar essa história em nome de Jesus. Porque chega desse evangelho superficial, chega dessa coisa de só buscar bênção, chega dessa coisa de ter uma relação com Deus de vez em quando me é conveniente. Isso não é relação com Deus, isso não é vida cristã. Uma segunda razão, irmãos, pelo qual a presença do Senhor se foi, é porque houve a perda de autoridade da palavra de Deus. Os sacerdotes se desvirtuaram, a perda da autoridade da palavra de Deus. É interessante que quando Samuel vai a Eli e conta a visão daquilo que o Senhor lhe falou durante a madrugada, qualquer um de nós que fosse confrontado com esta palavra, ia entrar numa campanha de jejum e oração, ia mobilizar a igreja para orar, para jejuar. Irmãos, olha, alguém passou aqui na frente, Deus mandou um profeta, falou que tem um problema no nosso meio, nós não sabemos aonde é, mas vamos botar o joelho no chão, nós vamos rasgar o nosso coração, nós vamos buscar o Senhor, e este quadro, se for do Senhor, vai ter que ser mudado. Mas o que o Eli faz? Tá bom, não é no meu tempo mesmo, tá bom, vai ficar... Faça o que parecer bem aos olhos do Senhor. Olha só, Deus levanta o profeta Samuel para confrontar o sacerdote, e o sacerdote é confrontado e diz, vai que não dá certo, vai que não funciona, vai que isso aí é só uma lorota que esse rapaz está contando. Mais ou menos essa ideia que hoje muitas vezes tem. A palavra do Senhor tem vindo, irmãos, de tempo em tempo sobre a nação evangélica brasileira, sobre os cristãos brasileiros. Não tem faltado palavras de advertência no nosso país sobre o que o Senhor quer fazer. Mas em muitos lugares a palavra do Senhor não é tratada com a seriedade que lhe é devida. Em muitos lugares a palavra do Senhor é tratada mais como alguma coisa que fica no esquecimento das pessoas.
Eli não manifestou, irmãos, o fruto do verdadeiro arrependimento. Ele não confessou a sua falta, ele deixou de renunciar ao pecado. Toda vez, irmãos, que nós somos confrontados por alguma falha, por algum erro, por alguma situação em nossa vida, nós precisamos voltar e nós precisamos avaliar aquilo que o Senhor está falando, porque o Senhor está dando oportunidades para que o nome dEle seja glorificado sobre as nossas vidas. Quando Deus confronta um irmão ou irmã por sua falha, por seu erro, o propósito de Deus não é te afundar, o propósito de Deus não é te acusar, o propósito de Deus não é te mandar para o inferno, é mais te dar uma grande oportunidade para que a vida volte a você e você se levante no poder do Senhor. Mas muitos irmãos não gostam de ser repreendidos. Hoje, até para nós pastorearmos e termos que lidar com algumas situações da igreja, nós temos que pisar em ovos, porque nós temos um povo hoje que não gostou, muda de lado da rua. Até meus parentes são de uma denominação, que até um tempo atrás eles eram todos os sérios da vida, eles eram os donos da verdade, e agora já tem umas 5, 6 dissidências deles, porque eles foram perdendo aquilo que eles mais prezavam, que era aquilo que eles achavam que era a pureza do Evangelho. E por causa de algumas questões menores, eles vão perdendo muito mais do que aquilo que era o essencial. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Ano após ano o Senhor estava retardando, ameaçar o seu juízo. Muito se poderia ser feito naqueles anos, mas o sacerdote não tomou as medidas para corrigir aqueles males que estavam acontecendo. Deus, o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus paciente. Não pensa você que Deus vai fazer com que você comete um erro, uma falha, um pecado essa semana, e na semana seguinte Deus vai tratar isso com você. O nosso Deus é longânimo, o nosso Deus é compassivo, mas muitas pessoas entendem longanimidade e compassividade como se fosse um Deus qualquer, como se fosse uma coisa de menosprezo, e por causa disso elas continuando no pecado. Mas chega um dia que a conta tem que ser paga, chega um dia, irmãos, em que se a pessoa não se arrependeu, não terá mais chance, não terá mais oportunidade, não porque Deus não quis, mas porque esgotou-se a paciência do Senhor. Este problema que nós vemos aqui da arca do Senhor ser tomada, não começou no dia anterior. Isso tinha começado há 20 e poucos anos antes. Foi um dia aqui, um dia ali, foi acontecendo isso, acontecendo aquilo, e quando menos se espera, aquilo já estava numa situação pior. Portanto, irmãos, e outra coisa importante aqui nesse texto, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que a advertência e a reprovação à casa de Eli ficou conhecida de toda a nação. Eli, quando ouviu o relato de Samuel, ele conta para a nação toda: olha, tem pecado, tem erro, tem falha na minha casa. E é interessante que a nação não fez nada. A nação não se quis nem fazer uma assembleia para discutir a questão. A nação não fez absolutamente nada. A nação foi deixando de lado. A nação foi omissa. Como nós, crentes evangélicos do Brasil, hoje estamos sendo omissos. Nós estamos sendo omissos para as dores, nós estamos sendo omissos com as questões da corrupção, nós estamos sendo omissos com um monte de coisa. Nós somos capazes de mobilizar para fazer marcha para Jesus, para mostrar o quanto nós temos poder, o quanto nós temos capacidade, como nós somos bons de mobilizar, mas nós não conseguimos fazer uma marcha contra a corrupção. Nós não conseguimos fazer uma marcha contra os pecados que têm assolado a nossa nação e que está jogando para um saco abaixo tudo aquilo que foi construído ao longo de 100, 150 anos de evangelismo no Brasil. Por isso é tempo, irmãos, em que o Senhor está conclamando a sua igreja, para que a igreja se levante, para que a igreja volte a ser aquela igreja operosa, aquela igreja que chora pelo pecador, aquela igreja, irmãos, que vai à luta, aquela igreja que vai na esquina, aquela igreja que trabalha pelo Senhor, para que o nome dele seja exaltado. Uma terceira causa, irmãos, do porquê que a glória do Senhor, porquê que a arca do Senhor, porquê que a presença do Senhor foi perdida, é porque trataram a Deus como objeto. Como nós estamos assistindo isso ainda no nosso país, nós voltamos a endeusar as coisas que são objetos no lugar de Deus. Nós começamos a achar que ter a presença de Deus é ter que ter isso, ter que ter aquilo, ter que ter coisas.
E nesse evangelho neopentecostal que se prega, então, a presença de Deus é manifesta se eu tenho um carro novo. A presença de Deus é manifesta se eu tenho promoção no emprego. A presença de Deus é manifesta se eu consigo comprar minha casa na praia. A presença de Deus é manifesta se eu tenho alguma coisa. Mas isso não é o sintoma da presença de Deus. Você pode ter muitos bens, você pode ter muitas coisas e Deus não é contra isso. Mas Deus espera que você mantenha no seu devido lugar aquilo que é mais prioritário, que é o seu relacionamento com Ele. E aí eles vão para uma luta, eles vão para uma batalha. Porque, irmãos, o inimigo não dá trela. O inimigo não dá tempo. O inimigo pode parecer que não está fazendo nada, mas o inimigo está quieto, mas está agindo. Nos nossos dias é a mesma coisa, ele está dissimulado. Alguns anos atrás, tudo quanto é culto que tinha de domingo à noite tinha endemoniado na igreja. Agora não tem mais, está tudo enrustido. Alguma coisa está acontecendo, irmãos. Alguma coisa está errada. Não tem mais nem se manifestado mais. O inimigo está quietinho. O inimigo parece que está controlado, mas não está. Ele está agindo e ele está ceifando vidas a cada dia no nosso país. E nós vamos ter que mudar a tática, a estratégia, para continuar fazendo aquilo que tinha que ser feito. Senão nós vamos dar barda para o inimigo. Nós vamos permitir que o inimigo continue avançando. Nós avançamos, mas o inimigo também tem avançado. E o inimigo tem avançado tanto, irmãos, que hoje existe uma estatística terrível no Brasil. A estatística terrível no Brasil é que nós temos 42 milhões de evangélicos. Mas esses 42 milhões de evangélicos não são todos praticantes. Uma grande parte são cristãos nominais. São evangélicos não praticantes. Na década de 70, o IBGE tinha uma classificação para católico. Aí o sujeito dizia, eu sou católico praticante ou católico não praticante. No censo de 2018 agora, vai entrar a categoria evangélico não praticante. Quando o rapaz do IBGE te perguntar lá, o senhor é evangélico? Você vai poder dizer, eu sou evangélico praticante e não praticante. Quantos aqui querem ser evangélicos praticantes, queridos? Porque se você não for praticante, você está perdendo tempo nesse lugar. Você vai estar perdendo tempo em qualquer lugar que você for. Porque a palavra do Senhor nos adverte para que nós sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque se a palavra apenas entrar na sua mente, se a palavra apenas entrar no seu ouvido, não descer ao seu coração e não fizer uma transformação de vida em sua vida, que seus pés andem para o caminho contrário, para que seus pés não se movam mais para o pecado, ela não fez diferença nenhuma em sua vida. O evangelho barato, o evangelho superficial que tem sido pregado no nosso país nesses últimos anos, tem feito isso. Enche a cabeça de conceitos teológicos, enche a cabeça de boas mensagens, mas a mensagem não desce no coração, e a mensagem que não desce no coração não transforma vidas. Deus está clamando, irmãos, por uma igreja que vai buscar no Senhor a condição do Espírito Santo de Deus transformar vidas. Porque não é a eloquência do pregador. A eloquência do pregador pode encher e pode fazer com que haja motivação. Mas a eloquência do pregador não gera conversão. O que gera conversão é o Espírito Santo de Deus operando sobre cada vida. E se o Espírito Santo de Deus estiver operando, pode ser um pregador gago, pode ser um pregador que não sabe falar o português direito, pode ser um pregador que não sabe falar absolutamente nada, mas o Espírito Santo de Deus vai agir, e o Espírito Santo de Deus quer agir, e o nome dele ser glorificado. Esse é o desejo do coração de Deus, irmãos. O desejo do coração de Deus é que a igreja volte ao tempo do avivamento. E nesses 40 dias nós vamos poder experimentar o mover do Senhor sobre a nossa nação. Deus vai fazer maravilhas na sua igreja, em nome de Jesus. Mas eles trataram as coisas de Deus como se fosse uma simpatia. E aí, no meio daquela loucura, eles vão para a guerra, eles têm lá uma perda de 4.000 homens num dia de guerra, eles dizem, nós perdemos porque a presença do Senhor não está conosco. E aí vai os dois loucos dos filhos do Eli, Rofini e Finés, vão lá e dizem, então a presença do Senhor não está conosco, vamos levar a arca do Senhor. Vamos levar a arca do Senhor para o campo de batalha. Porque a arca do Senhor representava naquele tempo a presença do Senhor com o seu povo. Só que a presença do Senhor com o seu povo só pode ser real quando ela está no nosso coração, querido. Não é quando está num objeto qualquer.
E nós voltamos hoje, como evangélico brasileiro, nós estamos voltando a criar coisas colocadas em objetos. Nós estamos voltando ao mesmo processo anterior de onde nós saímos. Nós criticamos aqueles que ficavam fazendo coisas de objetos, ficavam idolatrando objetos, e nós voltamos a fazer muitas vezes a mesma coisa. Eles achavam que a presença de Deus, irmãos, estava ali. Eles não entendiam que a manifestação da glória do Senhor no meio do seu povo vinha de uma vida consagrada, porque o Senhor não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. O Senhor não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Você pode ser o cristão número 1, você pode ser o maior dizimista, você pode ser aquele que não falta num culto, mas isso não é compromisso com o Senhor. Muitas vezes é idolatria por ser membro da igreja. Muitas vezes é idolatria de ter lá um negócio gospel no carro. Eu detesto essas coisas. O meu carro não tem esse negócio. Esse foi Deus que me deu, consagrado para Jesus. É meu carro, foi o Senhor que deu. Mas não preciso ficar fazendo disso uma arma que não é a realidade. Porque, irmãos, muito mais importante do que o carro que o Senhor pode me dar é a salvação nos céus que está garantida. No entanto, irmãos, o povo era reflexo do sacerdote da época, daqueles sacerdotes que não valorizavam a palavra de Deus. Olha o que diz lá em Judas, no capítulo 1, versículos 11 a 13. Diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rocha submersa em vossa festa de fraternidade, banqueteando-se junto sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes porém desprovidos, duplamente mortos e desarraigados, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais tem sido guardado a negridão das trevas para sempre. Diga misericórdia. Que o Senhor nos livre de pastores assim. Mas tem muita gente que deixa os nossos arraiais, porque acham que nós somos batistas independentes, somos limitados, e vão correndo atrás de gente que soa um canto bonito, vão correndo atrás de pessoas que ora bonito e bate o pé, porque quando o pastor bateu o pé, eu senti uma unção fluindo. E a gente tem que tomar cuidado, senão daqui a pouco está todo mundo batendo o pé também, só porque o outro está batendo o pé. Ninguém sabe que está batendo o pé. Irmãos, olha como esses dias tem sido difícil para a igreja do Senhor. A competitividade tem aumentado. Você é desafiado a produzir coisa nova o tempo todo, quando na verdade o evangelho é simples e é a essência da presença de Deus. Muitos desses líderes erraram. Eles podiam ter se arrependido, tirado seus caminhos pecaminosos para terem a bênção de Deus, mas não. Sabe o que nós aprendemos, irmãos, com esse episódio lamentável da primeira parte de Samuel, dessa primeira história que Samuel nos apresenta? É que Deus, irmãos, não precisa de métodos. Deus não precisa de métodos. Deus precisa de gente obediente, queridos. Deus precisa de gente consagrada a Ele. Mais vale uma irmã de oração, velhinha de 89 anos, consagrada ao Senhor, do que 20 e poucas pessoas que não se consagrem, mas que fazem força. Mais vale um jovem que muitas vezes na sua limitação de idade não conhece muitas coisas, mas teme ao Senhor, do que alguém que tem um grande título de seminário, mas não teme ao Senhor. Nós precisamos aprender, irmão, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio para que a igreja se levante neste tempo. O resultado, irmãos, dessa história foi Icabode. Foi-se a glória do Senhor. E olha, irmãos, a história não para por aí. Porque se ela parasse por aí, ia até que estava bom. Mas a história não passa por aí. E o que o Senhor quer dizer para mim e para você nesta noite, queridos, é que o pecado em minha vida e em sua vida é uma escolha. Mas a volta para Deus também é uma escolha. A autoridade de Deus havia sido posta de lado e o seu culto negligenciado e desprezado. E tornou-se necessário Ele mesmo intervir para que mantivesse a honra do seu nome. O Senhor está assistindo, irmão, o que está acontecendo na igreja evangélica brasileira. Mas o Senhor não está impassível.
O Senhor não está fazendo de contas que não está vendo, e Ele está agindo, e Ele está soprando sobre a igreja do Brasil, e algo novo vai acontecer. O nome do Senhor voltará a ser glorificado, o poder do Espírito Santo voltará a fluir poderosamente, porque o Senhor está desejoso dessas coisas. A próxima história que Samuel nos apresenta é quando Deus vai parar lá no território dos filisteus. Olha o que acontece interessante. Os filisteus, eles vão para a guerra, eles ouvem aquele alarido, eles veem lá que os israelitas agora têm a arca da presença de Deus, e dizem, agora, cara, agora trata de lutar, porque senão nós vamos ficar escravos para o resto da vida. E você sabe, irmãos, que o inimigo, quando você desafia ele é bom de luta. O inimigo vai fazer de tudo para não perder a luta. E o inimigo foi para a batalha, e eles tiveram uma grande vitória naquele dia. E eles pegaram a arca da presença do Senhor e levaram. E colocaram a arca dentro do templo de Dagom, para mostrar, está vendo, o nosso Deus é melhor do que o Deus deles. Houve um desafio de deuses naquele tempo, irmãos, assim como tem tido o desafio de deuses neste tempo. Mostra-me onde está o seu Deus, mostra-me o que o seu Deus pode fazer. Você sabia que tem gente que tem medo de orar? Tem gente que tem medo de orar por alguém que está endemoniado. Tem gente que tem medo de entrar no hospital e orar por alguém que está em cima de uma cama, porque vai que Deus não fala nada, eu vou passar vergonha. Olha que ponto que nós chegamos, irmãos. Na hora de orar por alguém, vai você, vai você, vai você. Alguém está mandando os outros ir, mas o mandado é para você. Jesus diz assim, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Não é específico para uma pessoa, não é específico para os pastores, o pastor tem que ir, não, é você que tem que ir, é você que tem que sair da sua clausura, é você que tem que sair da casca, é você que tem que abrir a sua boca, é você que tem que estender as suas mãos, deixe o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. Há uma batalha espiritual, irmão, sendo travada no nosso país, a mesma batalha que foi travada no tempo passado, a presença de Deus e a presença do inimigo. Mas o que aconteceu, irmão? O Senhor mostrou que Ele é Deus, e os deuses deste mundo são apenas imagens. Os deuses deste mundo são apenas ideias filosóficas, mas o Senhor é Deus de verdade. A palavra do Senhor diz que na primeira noite que deixaram a arca do Senhor na presença de Dagom, quando amanheceu, a cabeça de Dagom caiu no chão. Eles ficaram esquisito, o que aconteceu? Alguém entrou aqui, alguém pegou. Aí arrumaram a cabeça do deus Dagom. No dia seguinte, quando chegaram lá, a estátua inteira estava no chão, os seus braços cortados e a sua cabeça cortada. E aí eles começaram a ficar preocupados. Alguma coisa está acontecendo. Mas não parou aí. Porque quando o Senhor percebeu e viu aquilo que os homens estavam fazendo, porque o propósito de Deus ali era que aqueles homens sacerdotes daquele Deus pudessem se converter ao Senhor. Mas aqueles homens, o que eles fizeram? O sistema religioso, irmão, que está impregnado na nossa alma, na nossa mente. Aqueles homens, quando viram que a estátua caiu no limiar do portal, falaram, esse portal é santo. Porque a estátua caiu aqui, agora é santo. Apareceu a imagem da fulana lá em tal lugar, o lugar agora é santo. Apareceu não sei aonde, nós fomos no monte orar, porque no monte é santo. Se orar na igreja não tem, orar na igreja é fraco. Orar na igreja é fraco, tem que orar no monte. Porque no monte tal Deus responde. No monte tal os olhos da gente se abrem e vê um monte de ouro brilhando. No monte tal, e nós fazemos a mesma coisa. As mesmas coisas que o sacerdote de Dagom fizeram, que é pegar o limiar do templo e dizer, esse limiar agora é santo, ninguém pisa aqui, porque a imagem caiu aqui. Nós fazemos isso também. Convoca a igreja para vir orar, fazer uma vigília, das 10 da noite até as 4 da manhã. Quando a gente era do mundo, irmão, a gente ia para o forró, e a gente ficava até 4 horas da manhã, esperava a feira abrir para comer pastel. Agora, não pode. Ai, é muito tempo. Será que Deus precisa disso? Se orar alto, tem lugar que às vezes alguém glorifica na igreja, a igreja inteira fica assustada, porque alguém glorificou. O que está acontecendo? Deus não é surdo. Mas porque Deus não é surdo, não podemos gritar, não podemos falar glória a Deus alto? Não podemos dizer palavras em línguas alto? É tão difícil assim. Nós vamos começando, irmãos, a entrar numa lógica religiosa. E a mesma lógica religiosa daquele tempo estava imperando, e muitas vezes trabalhando contra a igreja do Senhor.
E Deus vai trabalhando, irmãos. Mas aí tem algo tremendo que Deus quer ensinar para mim e para você nesta noite. Deus não precisa de homens para carregá-lo, querido. Deus não precisa de homens para carregá-los, porque é Ele quem carrega Israel. Você acha que está fazendo um grande favor para Deus, porque você é crente desta igreja? É Deus que fez um favor por você. Você não está fazendo favor nenhum. Eu evito usar a palavra, eu me converti no ano tal. Eu não me converti a nada. Se dependesse de mim, eu estava lá no mundo, vivendo aquilo que era o pior. Eu estava lá encafunhado no lamaçal de pecado. Mas o Senhor um dia, na sua graça e na sua misericórdia, olhou para a minha vida, e como diz lá no Salmo 40, Ele me tirou do charco de lodo, Ele me tirou da escravidão do pecado, Ele me tirou do tacão de Satanás, e Ele me transportou do reino das trevas para o reino da luz, do Filho do seu amor. É pouco isso, irmão? É pouco isso na sua vida? Então dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus, porque um dia o Senhor alcançou a sua vida. Um dia você estava perdido, mas você foi achado. Você foi comprado por um alto preço. Os seus pecados foram pagos na cruz do Calvário. Você é livre, você é livre, você é livre em Cristo Jesus. É isso que se trata o Evangelho, irmãos. As boas novas do Senhor. Mas quem é Deus? Em Isaías, no capítulo 40, versículos 18 a 26, Deus diz assim: com quem comparareis a Deus? Deus vai dizer: com quem vocês vão me comparar? Ou que coisa semelhante confrontareis a Ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para eles. O sacerdote idólatra, escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouveis? Ou vós não tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é quem está assentado sobre a redondez da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes. Ele torna nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, e o seu tronco já se secou. Mas quando o sopro passa por ele, e uma tempestade os leva como a palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai o alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, aos quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Aleluias. É esse Deus, irmãos, que nós temos que proclamar. Não é um Deus qualquer, não é um Deus que se compara com uma estátua, não é um Deus que se compara com uma imagem, não é um Deus que tem olho, ouvido, mas não é capaz de ouvir, não é um Deus que tem mãos, mas não é capaz de apalpar, não é um Deus que tem pés, mas tem que ser carregado, mas é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. É o Deus Senhor de todas as coisas, é o Senhor que sustenta a sua vida, é o Senhor que te levanta, é o Senhor que compra as tuas brigas, é o Senhor que peleja por cada um de nós. Louvado e santo é o nome do Senhor. É este Deus, irmãos, que nós temos que abrir a nossa boca e com ousadia anunciar. Nós não estamos anunciando o Deus estátua, nós não estamos anunciando o Deus gravura, nós estamos anunciando o Deus vivo, poderoso, que vive para todo sempre. É isso. A arca pode até estar nas mãos dos filisteus, mas o Deus dos filisteus está nas mãos do único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. É disso que se trata, irmãos. Esse vento de reavivamento que vem pela frente vai ser um amor tão tremendo pelas coisas do Senhor, que a gente vai perder a desinibição, a gente vai começar a pregar nas praças de volta, a gente vai começar a pregar no metrô de volta, a gente vai começar a pregar no ônibus de volta, e Deus vai começar a fazer milagre, e o nome dele será glorificado, queridos. Mas isso não serviu, queridos. Aquelas pessoas que adoravam aquele Deus continuaram adorando aquele Deus. O desejo do Senhor era que as pessoas o amassem e buscassem, mas elas continuaram daquele jeito.
Não é diferente quando Jesus chega para pregar na cidade de Gadara. Jesus vai a Gadara porque ele tem um plano, ele tem um projeto para aquela cidade. Mas quando ele chega ali, há uma batalha espiritual através daquele endemoniado. E aquele endemoniado é liberto, Jesus ganha aquela luta. Mas ele diz: Jesus, nós não te queremos na nossa terra. Não é por acaso que você encontra luta na sua família. Não é por acaso que você enfrenta batalha no seu local de trabalho. Porque as pessoas que você convida para vir à igreja querem a bênção de Jesus, mas não querem o Jesus da bênção. Elas querem a bênção de Deus completa sobre a sua casa, mas não querem que a sua casa se volte completamente para o Senhor. Então nós vamos começar a orar, irmãos, com mais intensidade, para que esse principado, essa potestade que tem dominado essa situação, ela caia por terra em nome de Jesus. Jesus diz assim: se você entrar na casa do valente, você primeiro precisa amarrá-lo. Sabe o que tem acontecido conosco? Nós brigamos entre nós, parentes, por causa de religião. Nós brigamos por causa de igreja, brigamos por causa disso, por causa daquilo, mas nós não fazemos aquilo que espiritualmente tem que ser feito: amarrar o valente, o principado, a potestade, porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra principados e potestades dos ares celestiais. É isso que Deus está fazendo novamente de volta, irmãos. Deus está trazendo algo novo, de avivamento para a sua nação, para que o povo compreenda que é uma batalha espiritual. Nós estamos sim caminhando rumo a Canaã celestial, o nosso prêmio está garantido na glória, mas ainda há uma batalha por vidas, e nós precisamos nos engajar nesta batalha, em nome de Jesus. Para terminar este dia, irmãos, a palavra do Senhor diz que a arca foi devolvida. Porque daí começou a levar a arca para uma cidade dos filisteus. Além dos problemas que eles tiveram com o Deus deles, o povo foi contaminado por uma peste, provavelmente uma peste bubônica, e as pessoas começaram a ter tumores, as pessoas começaram a ter problemas, e como um ficava doente, aí eles pegavam e começaram a passar a batata quente para cada um. Olha, leva Deus para sua casa, leva a arca para a sua cidade, e quando a arca chegava numa cidade, a praga cessava numa e voltava para outra, de modo que todo mundo das 5 principais cidades dos filisteus ficaram, todo mundo doente. E eles dizem: isso deve ser coisa de Deus. Deve ser coisa de Deus, o Deus de Israel. Vamos fazer o seguinte, vamos devolver esse negócio aqui, que esse negócio aqui não é nosso. Vamos devolver. E aí eles proclamam uma assembleia entre os príncipes de Gate, da cidade de Ecrom, das cidades ali daquela região de Asdod. E aí eles chamam os sacerdotes e dizem: olha, vamos fazer algo para a gente ver se realmente é de Deus ou não. E eles fazem. Eles constroem uma carroça nova, muito bonita, bem arrumada, e vão pegar lá 2 vacas que ainda não tinham sido colocado sobre elas o jugo, separam a vaca dos bezerrinhos, e eles dizem: olha, nós vamos fazer um teste, nós vamos pegar essas vacas que vamos separar dos bezerrinhos, e vamos deixar as vacas andar, vamos botar essa tal de arca em cima desse carroção aí, e vamos deixar as vacas andar, e para onde as vacas andarem, sem que ninguém as dirija, nós vamos saber se é de Deus ou não, se é Deus mesmo ou não. Olha como é que o mundo age, irmãos. O mundo tem dúvida se é Deus ou não que está agindo. Mesmo com todos os milagres, com todo o poder de Deus, o mundo tem dúvida. E é interessante, irmãos, que eles passaram essa arca para frente. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles fizeram isso, colocaram a arca numa carroça, que depois o Davi vai imitar. Quase poucos 30, 40 anos depois, o Davi vai imitar a mesma ideia da carroça. De onde que o Davi tirou a ideia da carroça? Foi dos caras lá daquela cidade. Se os caras fizeram, deu certo, vamos fazer também. Lá na igreja tal, fizeram um método assim, deu certo, vamos fazer também. E aí começa um copiar e reproduzir o mesmo modelo errado do outro. Dá certo num lugar, pode ser que no outro não dê. Mas o que aconteceu, irmãos, é que realmente, quando puseram a arca em cima daquela carroça e soltaram as vacas, você consegue imaginar a cena? A vaca, o bezerrinho desmamando ainda, chorando lá onde ele estava preso, a vaca escutando o bezerrinho chorar, mas a vaca tendo que obedecer ao Senhor Deus da glória, querida. E a Bíblia diz que as vacas foram mugindo, se lamentando pelos filhos que estavam perdendo, mas obedeceram ao Senhor. Quanto crente, irmão, quanto crente na hora da luta, da adversidade, não obedece ao Senhor. Existem crentes que têm medo do homem, mas não têm medo de Deus. O que o meu patrão vai pensar de mim? Você nunca preocupou-se o que Deus vai pensar de mim, né? O que seu patrão se preocupa, você pensa. Se formar um tempo de chuva,
às 6 horas da tarde, e você olhar pela janela e parece que vai vir algum chuva, vai ser lá no Guaíba a chuva, lá na cidade de Guaíba, mas você fala, vai que chega aqui em Porto Alegre, vai que atravessa o lago aqui, e vai que eu não consigo voltar para casa. Ah, não vou na igreja não. Antigamente até as pessoas ligavam para o pastor, para dizer, pastor, eu não pude ir, eu não vou. Hoje nem ligar, não ligam mais. Mas eu garanto para você, na segunda-feira, pode estar chovendo canivete lá em Guaíba, que o sujeito 8 horas da manhã está no trabalho. A gente tem medo de dizer não para o patrão, mas não tem medo de dizer não para Deus. Então, irmãos, isso é algo que Deus está reavivando. Deus está colocando no devido lugar as prioridades da nossa vida, irmãos, porque o Senhor sabe aquilo que é importante para cada um de nós. Mas a arca foi devolvida, houve um problema lá de custo financeiro, eles falaram, não, essa oferta para o Deus de Israel é muita coisa, fazer uns negócios de ouro aqui, uns ratos de ouro, é muito dinheiro. Mais ou menos acontece hoje na igreja também, né? Vai ter um projeto novo na igreja, para você trocar o telhado, para você fazer isso, é muito dinheiro. Quantas vezes nós estamos endeusando aquilo que não é para ser endeusado? Mas eles passaram a arca para frente, e as vacas obedeceram ao Senhor e levaram a arca do Senhor a uma cidade chamada Bet-Semes, e entrou no território de Israel. Os filisteus ficaram felizes da vida, eles ficaram mais felizes do que com a vitória que eles tiveram. Mas é o começo da história, porque daí, irmãos, o que aconteceu? Quando chegou na cidade de Bet-Semes, aquelas pessoas não tinham noção de quem era Deus, e elas trataram Deus com a mesma irreverência, com o mesmo pouco caso que tinha se tratado antes. E aí alguns homens curiosos foram olhar para ver o que tinha dentro da arca, porque era mais fácil olhar, ser curioso, do que ler a palavra. E eles foram olhar o que tinha dentro da arca, a Bíblia diz que morreram lá em torno de 70 homens. E eles dizem, vamos passar esse negócio para frente, esse negócio não é bom ficar com a gente não. Esse negócio da presença de Deus dentro da nossa casa é complicado, é muita santidade demais, vamos passar esse negócio para frente. E eles mandam chamar os homens de Kiriat Jearim. E aí vem os homens de Kiriat Jearim e diz, bom, vocês estão deixando esse abacaxi para a gente? O que nós vamos fazer com esse abacaxi? Acharam um coitado de um homem chamado Abinadab. Falaram, Abinadab, você é um cara sortudo. Ele falou, por que eu sou sortudo? A partir de hoje você é o guardião da arca do Senhor. A santidade de Deus vai para a tua casa, tá bom? Tudo bem. O que o homem fez? Arrumou um quartinho, arrumou um lugar, botou a arca do Senhor lá. E a Bíblia diz que a arca do Senhor passou 20 anos naquela casa. Mas sabe o que é triste e terrível, irmãos? É que a arca do Senhor naquela casa não fez a mínima diferença. Toda vez que o sistema religioso invade a nossa alma, invade a nossa mente, nós nos tornamos religiosos. E quando nós nos tornamos religiosos, a presença de Deus não faz diferença nenhuma na nossa vida. O triste nessa história de Abinadab é que ele tem a presença do Senhor, o seu filho é consagrado para que ele possa cuidar daquela arca, mas a arca mesmo, Deus mesmo, não faz diferença nenhuma. Nós estamos assistindo isso nesses dias, queridos. Nós estamos assistindo isso nesses dias. Nós temos nos tornado religiosos. E nós precisamos parar e pensar até que ponto nós somos mais religiosos do que realmente nós deveríamos ser. Até que ponto nós estamos endeusando coisas, em vez de colocar na prioridade aquilo que é Deus em nossa vida. Até que ponto nós precisamos continuar desse modo de agir. Abinadab não passou o temor divino aos filhos dos seus filhos, e isso permitiu que eles vivessem uma forma espiritual apenas morrendo assim, foram morrendo aos poucos. Não é por acaso que quando Uzá, depois Davi vai trazer a arca, quem é Uzá? Uzá é o neto do Abinadab, vai tocar na arca. Se é uma coisa qualquer, eu posso tocar. Ficou tantos anos na minha casa, acostumei com isso. É o famoso filho de crente. No tempo do meu pai era difícil, mas agora é tudo fácil. Agora eu tenho capacidade, agora eu faço concurso, agora eu passo, agora eu sou funcionário público, agora isso, agora aquilo, agora eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não preciso de Deus. E aí, irmãos, é que vem um grande engano de Satanás para a nossa nação. Porque Satanás vendeu uma ideia de prosperidade econômica e financeira, onde o povo não precisa de Deus. E Deus tem permitido essa crise econômica sobre o nosso país, porque essa crise vai fazer o povo voltar para o Senhor, irmão. Eu não digo que a crise é coisa de Deus, mas eu acredito que Deus está tomando o controle dessa coisa.
Eu não acredito que essa crise que o país tem passado nos últimos anos é por acaso. Essa degradação moral que nós temos assistido no nosso país, eu não acredito que é por acaso, irmãos. Nós, como evangélicos, somos envergonhados nos noticiários. O presidente da Câmara é membro da igreja tal. E aí o povo fala: ei, vocês, hein, vocês crentes, hein? Achavam que vocês eram uma coisa, vocês não são nada. Olha lá o sujeito lá. Olha o que o sujeito fez. E não é roubar pouquinho, não, roubou milhões. Mas Deus, irmãos, está olhando para isso. E Deus permitiu, nesses últimos anos, essa crise. É uma crise terrível. Mas ela não é uma crise econômica, é uma crise espiritual da igreja brasileira, irmãos. Não se engane, porque a crise não é econômica, a crise é espiritual. Porque o dia que a igreja do Senhor se levantar, a crise vai cessar. Porque as crises são coisas humanas, as crises são coisas, mas Deus é muito maior do que todas elas. Se você quer ver e entender um pouco disso, leia o livro de Crônicas, leia o livro de Samuel, leia o livro de Reis. O povo estava bem financeiramente, deixava Deus de lado. Aí o povo perdia emprego, perdia renda, vinha seca, vinha desastre, chovia tudo quanto é coisa que podia chover, fazia uma terrível, uma perda na produção. Aí o povo chegava no pó, não tinha absolutamente nada, aí dependia do Senhor, e aí buscava o Senhor. Infelizmente, irmãos, essa história tem se repetido. Mas o Senhor nos trouxe nessa noite, neste lugar, para dizer para você que isso vai passar. Para dizer para você que essa crise está chegando no fim. Mas não depende do Temer. Não depende de partido A ou de partido B. Depende da igreja do Senhor que se levanta em oração. Depende da igreja do Senhor que se coloca na brecha. Depende da igreja do Senhor que não se conforma com essa decadência moral dessa nação. Depende da igreja do Senhor que não se conforma com essa realidade que nós estamos vivendo. Porque nós vivemos num país rico. Nós vivemos num país que tem comida para sustentar todos. Nós vivemos num país que tem condição de ter emprego para empregar a todos. Nós vivemos num país muito abençoado, irmãos. Mas de um povo acomodado. E Deus está tirando isso, para que nós nos levantemos no poder do Senhor, e nós possamos clamar ao Senhor, para que Ele intervenha poderosamente sobre a história do nosso país, em nome de Jesus, amém, amados? Quantos creem que isso é possível? Então comece fazendo a sua parte da campanha de jejum e oração. É lá, na sua madrugada com Deus, é lá na sua semana de oração. É lá quando o pastor desafiar você: olha, eu preciso de gente para fazer um relógio de oração 24 horas. Quem que está na brecha? Que você seja o primeiro em nome de Jesus. E aí você vai ver o que está escrito na palavra do Senhor, que diz: muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Não precisa nem ser uma multidão, E Deus, quando está tratando com a nação de Israel, diz assim: olha, o povo diz, está vindo problema, está vindo luto, o inimigo está cercando, estamos perdendo tudo. Deus diz: eu sei. Eu só estou procurando um que se coloque na brecha. Se eu achar um, Deus está procurando corações, irmãos, que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas que o adorem como verdadeiro rei, como verdadeiro Senhor. Deus está procurando pessoas que lhe obedeçam. Porque o problema da igreja, irmãos, brasileira, não é conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus, o problema é obedecer. E Deus quer uma igreja que obedeça os seus princípios, obedeça a sua palavra. Deus está fazendo isso, irmãos. Portanto, nós podemos pedir e clamar urgentemente por uma poderosa visitação da parte de Deus, por um avivamento espiritual, por uma renovação de vida que transforma, que venha dos céus e traga sentido para a nossa própria vida e que nos faça cada vez mais aliados e cooperadores dos sonhos de Deus. Eu gosto muito do texto lá de Marcos, quando Jesus envia os discípulos e diz: olha, vocês vão, façam isso, vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura, isso, aquilo. E lá no versículo 20, que é o último versículo que encerra o livro de Marcos, tem uma frase, pastor Lima, que eu amo demais. E eles, tendo ido, foram anunciados. E aí tem uma vírgula: e cooperando com eles o Senhor. Olha, irmãos, olha que coisa louca. Cooperando com eles o Senhor. O Senhor cooperou porque os irmãos foram. Se nós formos, o Senhor cooperará conosco, irmãos. Se nós formos, o Senhor cooperará conosco.
Portanto, meu irmão, eu vim de 700 quilômetros, vim de carro, vim andando, pensando, meditando, vendo as coisas maravilhosas que Deus criou, que a natureza é fantástica. E sabe o que Deus foi falando ao meu coração? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus, eu sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Irmãos, Deus está desejoso de ser engrandecido nesta nação, e vai começar desta igreja, aqui no centro de Porto Alegre, vai subir Brasil acima, Deus vai fazer um rebuliço neste país, e o nome dele será glorificado, amém, queridos? Por mais que nós tenhamos nos afastados de Deus, por mais que muitas vezes tenha falta de comunhão, a arca um dia voltou para o seu lugar, e a arca está voltando novamente, a presença do Senhor, para aquilo que lhe é devido, o lugar correto, que é o seu coração. Eu quero convidar os irmãos do Ministério do Louvor. Eu sou meio chato, eu pedi para eles cantarem uma música que talvez eles não imaginassem, mas vamos ver. Eu sei que os irmãos são esforçados, e eles toparam o desafio, e é assim que Deus gosta, viu, irmãos? Não sei, nunca cantamos, nunca vimos nada, mas vamos fazer, Deus é fiel. Deus vai fazer. Deus gosta, irmãos, de gente ousada. Quantos aqui querem ser ousados no Senhor? Quantos aqui querem sair daqui não com a palavra na mente, mas a palavra no coração? Seja ousado, e Deus ouvirá, e Deus responderá em nome de Jesus. O título desta música é Ebenezer. Nada mais apropriado para um culto de aniversário. E eu confesso para o Senhor, quando o Senhor me deu o tema, eu falei: Senhor, mas Ebenezer? É tão comum, é tão batido isso em aniversário de igreja, mas Deus sabe o porquê. E essa música diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, 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 até aqui nos ajudou o Senhor. Era um dia feliz sem igual, a arca sagrada voltava ao local, junto do povo escolhido de Deus, os mensageiros do Pai Celestial. Quem são os mensageiros do Pai Celestial aqui, irmãos? Quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Mensageiros do Pai Celestial, este é o tempo de se humilhar e ao Pai bondoso clamar. Misericórdia, perdão haverá para quem em Deus confiar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Preparação para o encontro com Deus de Abraão. Vencer orgulho, limpar todo mal. Somente nele há poder sem igual.
santo é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos, Pai, por ter até aqui o Senhor realmente tem ajudado. Nós te louvamos, Senhor, e nos apresentamos diante do teu altar neste tempo. É bem verdade, Senhor, que ao longo dos tempos, Pai, alguns esfriaram na fé. Quem sabe você nesta noite entrou aqui depois de muito tempo. Quem sabe você tem buscado no seu coração e você tem ficado preocupado com o que vai ser do seu emprego amanhã. Quem sabe você tem permitido que ao longo desses anos a sua vida tenha se tornado uma vida religiosa. Você está sempre presente, mas o seu coração está distante. Quem sabe se nestes dias você tem ouvido tantas notícias sobre ser evangélico neste país, que você lá na sua empresa, com os seus amigos, você deixou de falar que você é crente. Você deixou de falar que você é membro da Igreja Betel de Porto Alegre. Quem sabe você tem se escondido no meio dos problemas e aflições desta vida. Quem sabe você nesses últimos anos tenha deixado até mesmo de orar. Você faz aquela oração na hora do almoço: obrigado, Senhor, pela comida, obrigado pelo dia de hoje. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite, querido, que Ele tem algo muito maior para você do que apenas ser um frequentador da igreja. Deus está dizendo para você nesta noite que há um plano, há um propósito supremo dEle para esta nação, e Ele deseja que você faça parte deste movimento de oração, deste movimento de avivamento, porque os ventos do avivamento estão prontos para soprar-se sobre o nosso país. E quem sabe você tem olhado para tudo isso nesses dias e diz: se eu não tivesse tanto problema para resolver, até que o Senhor poderia contar comigo. Se eu não tivesse essas limitações, até que o Senhor poderia contar comigo. Mas sabe, querido, Deus não precisa de pessoas especiais. Deus não precisa de pessoas melhores do que outras. Deus precisa do seu coração quebrantado na presença dEle. Deus apenas precisa de um coração quebrantado. E se você nesta noite veio a este lugar, é porque o Senhor está falando contigo, para que o seu coração se abra, para que se quebrante na presença do Senhor. Para de ficar olhando para trás, para de ficar olhando para as coisas que já foram, e experimente aquilo que Deus vai fazer nesses novos tempos que vem pela frente. 91 anos de boas histórias, 91 anos de grandes testemunhos, mas ainda há uma caminhada pela frente. Ainda há um poder de Deus movendo sobre a face da terra. Deus ainda tem vidas para ser salvas neste lugar. Pessoas que passam em frente a esta igreja estão sedentas de conhecer a palavra do Senhor, e Ele só precisa que você abra o seu coração e você comece a clamar por vidas. Você comece a clamar por aquilo que é importante. Porque se você buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, os seus problemas econômicos serão resolvidos. Se você buscar a presença de Deus na sua vida, a sua casa será abençoada. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab e não fez diferença nenhuma. Mas o Senhor quer fazer diferença na sua vida. O Senhor quer fazer diferença na sua casa. Por isso nesta noite o Senhor está levantando pessoas neste lugar. O Senhor está tocando em corações, inflamando com os ventos do avivamento, com o fogo do Santo Espírito. E algo novo vai fluir. Algo novo vai fluir. E o nome do Senhor será glorificado. Louvado e santo é o nome poderoso do Senhor. Louvado e poderoso é o nome do Senhor. Aleluias. Amém. Podemos cantar o refrão até aqui mais uma vez? Cante com alegria, em nome de Jesus. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aqui, nos ajudou o Senhor.
Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Um aplauso é para o Senhor, querido. Aplauda mais forte. Aleluias. Glória a Deus. Amém.